O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O amigo e a amiga da Central 3 é bem-vindo e bem-vinda. Este é o podcast Meio Campo. Eu me chamo Leandro Amin. Cada um vai falar o seu nome aqui. Bruno Bonsante. Leandro Stein. Matias Pinto. Felipe Lobo. Ah, garotos, a gente pela próxima hora vai conversar de bola com você que nos ouve. Aula, né? Você que nos assiste ao vivo ou você que nos assiste gravado pode nos procurar. Se você for ou for filho de, ou filha de, ou conhecer quem seja encanador, porque o estúdio da Central 3 está... não o estúdio, né? Abriu a fossa do... A parte de fora, ele está com um cheiro de Deus. fossa. Estamos com um problema de encanamento. Então você, encanador, que quiser praticar um preço camarada com a Central 3, entre em contato que a gente está precisando. A gente não merece trabalhar com cheiro de cadáver putrefado no encanamento. A gente hoje vai falar de Champions League. A gente tem bastante coisa, né? Tem rodada do Campeonato Inglês que foi muito bom. O roteiro tá grandão, a gente não vai conseguir dar a devida atenção para tudo. Por exemplo, né? Muita coisa aconteceu nos estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Mas isso aqui eu tô chutando que a gente vai chegar ali, correndo, vai fazer só mesmo pequenas observações pontuais. Porque tem muita coisa, e quando a gente tem muita coisa, isso é um bom sinal. Ainda que alguns assuntos a gente fiz igual o Dorival Júnior, agora errei toda a conjunção aqui. Para alguns assuntos, o ideal seria que a gente não precisasse falar sobre, mas... Pelo Campeonato Paranaense, ontem, Atlético Paranaense enfrentou o Londrina e o Cuca falou, né? O Cuca abriu uma cartinha, falou. A gente não conversou fora do ar sobre nada disso, então eu não sei o que vocês pensam, vocês também não sabem o que eu penso. Me parece que dividiu algumas opiniões. Tem gente que achou legal da parte do Cuca, que é assim que se faz. Tem gente que não se convenceu, porque achou que não é uma carta, depois de anos de negacionismo, que vai colocar o Cuca desse lado da briga. Mas enfim, é o campo simbólico, é o campo prático. Eu queria, com a sua permissão, Bruno Bonsante, te ouvir sobre Cuca. Eu vi as reações antes de ler a carta, né, a declaração, o comunicado que ele preparou, né? Disse que em consulta com as filhas, com a esposa, etc., que é até salutar, acho que você tem que realmente ouvir, né? Se você vai falar sobre um tema desses, você tem que ouvir as mulheres da sua vida, ou as que são próximas de você, antes de ler, né? E especificamente, né, as do Juca Kfouri e da Miri Lacombe, que foram das que eu vi as mais contundentes e elogiosas pro Cuca. E eu esperava mais, depois de ler a carta, pelo que eu tinha visto ali. Principalmente porque, assim, eu acho que tem coisas boas ali, tem coisas importantes que ele disse, tem coisas que acho até que no ambiente do futebol são raramente ditas e que são importantes vindo de um treinador de qual a estatura do Cuca. Mas o meu problema com a carta dele é que ele se propõe a educar os jogadores, ele se propõe a ser parte da transformação. E isso é algo que a gente cobrava dele, né? Lembra quando a gente estava discutindo em relação, quando ele era treinador do Corinthians, sobre o bem que ele poderia fazer se ele conseguisse, né, educar os jogadores a não repetirem atos de violência sexual, de desrespeito às mulheres e tudo mais. Isso é positivo. O problema é que a carta não deixou claro o que ele vai ensinar aos jogadores, porque a carta não reconhece erro, não pede desculpas assim expressamente, né? Ele mal toca no processo, ele só fala no final que resolveu o problema dele, legal na justiça, e embora ele assuma a responsabilidade de ser, né, uma voz nessa questão, eu fiquei me perguntando, tá, mas você
Está dizendo que você errou ou não? Está dizendo que você fez alguma coisa errada ou não? E a resposta para essa pergunta é muito importante, porque é isso que vai ditar o que você vai passar para os jogadores. E eu acho que isso ficou muito, muito pouco claro. E acho que isso acaba diluindo muito o efeito que essa proclamação poderia ter. É isso, Mati? De Boa acordo. Eu acho que ele foi muito bem assessorado, né, nesse aspecto. Justamente teve esse apoio familiar, né, da esposa, da filha, enfim. Mas é uma resposta que é uma cobrança que não vinha de hoje, né? E acho curioso que ele tocou nesse assunto só depois que ele voltou aos holofotes, né? Ele podia inclusive ter feito isso antes de ser anunciado pelo Atlético Paranaense, já que o caso era notável, né? Já estava assim na boca do povo, né? E criou muita perseguição também, né? Para as pessoas que, principalmente mulheres, né? Nossas colegas da imprensa, que tocavam nessa questão, né? Sobretudo a Ana Thaís Matos, né? Que acabou virando uma vitrine, né? Nesse caso, né? E foi bastante apedrejada de forma covarde, né? Então, eu acho que ele podia, justamente se ele refletiu sobre o caso, enfim, ele podia ter feito isso antes, até para evitar esse tipo de situação, né? Inclusive porque acho que quando a gente é muito correto na vida, quando a gente acerta com as pessoas, é bacana com as pessoas, é íntegro com as pessoas, no dia que a gente derrapa, escorrega, se equivoca, erra feio, pisa na bola, o que a gente fez antes tem que valer para alguma coisa. E acho que o contrário também vale, sabe? Eu acho que não é em um dia, em um ato, que você muda toda uma trajetória tanto simbólica quanto de expressão, de linguagem. O Cuca não se expressou sobre, o Cuca explicou que se resguardou por um tempo, mas o Cuca sempre foi refratário à ideia de conversar sobre o tema. Então acho que não é em uma coletiva que esse caso se pacifica. Mas estou disposto a acreditar que daqui 3, 4, 5 anos, se a gente vê o Cuca constantemente interessado em mudar essa imagem, aí sim. Por enquanto, eu não subscrevo as colunas, por exemplo, da Mili nem do Juca, mas subscrevo o que, por exemplo, escreveu a Ana Thaís. Ele prometeu atitudes em vez de palavras, né? Então, que é o que tem que ser. Sim. Exato. Então vamos ver as atitudes. Tipo, a gente só pode. É a única coisa que ele pode fazer nesse momento, né? Ele tá prometendo, vamos ver se ele vai cumprir. E assim, só para não dizer que ele não falou nada, ele tem um trecho que ele fala: jogadores que erraram como muitos de nós erramos, né? Mas é um negócio bem genérico, né? Ele nunca entra especificamente na questão do caso da Suíça, sobre a culpabilidade ou não dele. Leandro Stein, deixa eu só primeiro passar aqui, o Lucas Arita mandou um abraço, o Diego Santos também, o Diego Santos está chateado com o Raio Valecano, Marcelo Arruda, boa tarde, tá falando de Oscar, a gente pode falar de Oscar mais pra frente um pouquinho. A cena do Einstein conversando com o Oppenheimer, pra mim, não dá, aquela cena é péssima, mas o filme é bom. Não daria o Oscar também por uma questão simbólica, eu acho que em 2024 a gente tem que ser agenda positiva. Mas o filme é muito bom. Cauê Nunes, um abraço pra você. Agenda positiva na academia do Oscar, né? Pra falar de coisa séria, a gente tem que ter os lugares certos pra falar. Eu acho que a academia tinha que dar Oscar pra Barbie, tinha que fazer festa, gente. Não é pro Oppenheimer. Eu tava torcendo pra Barbie. Júlio Ribeiro da Silva, é por aí, Júlio. Um abraço pra você. E o Mike Costa, nosso parceiro, colega de profissão, de trabalho, de vida, diz que com ele não colou a cartinha do Cuca. Leandro Stein, seguinte, o Brasil feminino agora tem uma base de parâmetro, tem uma base de comparação. A seleção brasileira com o Arthur Elias já tem um campeonato de importância relativa, importância vai no mínimo mediana, mas um campeonato relevante, porque o Brasil tem para disputar, né, diante de tudo que o Brasil tem para disputar no cenário do futebol. O Brasil foi vice-campeão fazendo um jogo bem decente contra os Estados Unidos na final, e tendo uma campanha dentro do que se esperava, sem sustos contra os times menores, vencendo com alguma tranquilidade as seleções um pouquinho pior,
acho que tá tudo bem. Para mim, foi uma boa experiência. Quero saber para você que saldo fica dessa primeira experiência maior do Arthur Elias à frente da seleção. Concordo com você, é um saldo interessante, né, para um início de trabalho, em relação também a tudo o que se esperava da Pia e que a Pia não entregou, né, em problemas coletivos, em montagem de time, enfim. Foi um período, acho que, decepcionante em relação a todas as promessas e tudo que se esperava ao redor da Pia. E o Arthur Elias começa a criar um senso de equipe, né? Que fica bem mais claro, uma equipe propositiva, uma equipe com repertório maior, uma equipe com capacidade de pressionar mais em cima. Então, tudo isso fica como saldo positivo dessa campanha na Copa Ouro. Foi uma campanha até imponente, né? Pensando nas semifinais, na média de gols alta, nos poucos gols sofridos pelo Brasil. Até assim, por desempenho, eu imaginava que o Brasil pudesse levar esse título contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos fez uma campanha de altos e baixos, né? E aí, considerando especialmente a derrota para o México, acho que foi um baque para os Estados Unidos, mas era uma seleção que tinha recursos também, né? Não dava para menosprezar, até pensando, enfim, nas jogadoras à disposição, jogadoras, ainda que seja uma seleção dos Estados Unidos, que se renove, né? Que tem a Alex Morgan como grande figura, mas que algumas jogadoras que enfim, assumem o protagonismo nesse momento são bem mais jovens, né? Pensando na Trent Rodman, na Roslavel, que, enfim, já tem uma experiência importante também, mas tem esse senso de renovação ao redor dos Estados Unidos. Assim, é compreensível a derrota, mas o Brasil teve uma postura boa, principalmente no primeiro tempo, né? Gostei bastante do primeiro tempo do Brasil, a maneira como o time acabou pressionando, como a equipe buscou oportunidades, como pressionou os Estados Unidos, né? Como colocou os Estados Unidos em dificuldades. O gol sofrido acaba sendo num lance de desatenção, né? Pensando em bola aérea, em certa dificuldade ali para acompanhar a Orhan na hora da cabeçada, mas foi uma atuação positiva do Brasil. Acho que faltou um pouquinho de ritmo também no segundo tempo, faltou imprimir aí um abafa maior em busca do empate, mas assim, pensando em experiência, do que foi a competição, em algumas ausências importantes, né? Pensando em Tamires, pensando em Marta, enfim, jogadoras também ausentes por lesão nessa final. Acho que foi um saldo importante para o Brasil para dar esse passo inicial com o Arthur Elias e para ter uma expectativa até de crescimento do Brasil, né? Porque acho que o que fica de noção do que foi o ciclo da Pia foi assim, uma estagnação, né? Quando se esperava um desenvolvimento maior, se esperava um ciclo que renovasse melhor a seleção e até aproveitasse talentos do Brasil não só em ligas importantes, mas também o florescimento, né, de muitas equipes internamente no futebol brasileiro feminino. O Arthur Elias, pelo histórico dele, pelo histórico vitorioso e também pelo conhecimento dele, me parece capacitado para conseguir dar esse passo além que a Pia não conseguiu, e essa Copa Ouro já deixa sinais positivos para se esperar um ciclo mais forte do Brasil, né? Mais sólido, pensando exatamente numa criação de uma equipe e não, assim, nessa passagem de bastão do elenco. Um abraço para o Majin Aubameyang. Você derrubou meu argumento, né? Essa ideia de agenda positiva do Oscar que eu conclamei aqui foi assim que ganhou Coda com o melhor filme. Coda foi um filme que se inspirou na Família Bélier, um filme francês, igualzinho, é a mesma história, só que americano e não francês. Tem um nome em português, né? O Som do Coração, uma palhaçada assim. Filme bobinho, mas a safra foi boa. O Oscar de ontem reuniu realmente filmes bem melhores que esse que ganhou e o que ganhou ano passado, né? Com todo respeito aos amantes do metaverso, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, diante da safra desse ano. Tá louco, viu? No caso do Coda, a safra era bem meia boca. Exato. Foi como, foi como o Valdívia ser o melhor meia do Palmeiras em 2013. É claro,
né? Ô Felipe Lobo, eu esqueci em que cidade você tá. Espero que você deu uma caída agora há pouco, espero que seja restabelecida a sua internet. E quero saber qual é a manchete que você daria no seu jornal a respeito do clássico, neoclássico, né? Nos últimos anos se tornou, pela rivalidade competitiva, Liverpool e Manchester City. Qual é o seu PAN? Qual é a sua manchete para explicar o que aconteceu em Liverpool, no norte da Inglaterra? Bom, salve, salve, amigos. Aqui a conexão está um pouco instável, mas eu estou em Limeira, a aprazível Limeira. E, bom, a primeira manchete que eu daria é que eu acertei. Quem foi comigo na aposta de empate levou, hein? Não, o meu destaque é porque isso abre muito o campeonato, né? Deixa o campeonato muito aberto e o Arsenal que agradeceu, né? O empate, eu achei que era um resultado provável porque são times que os dois são muito fortes, os dois estão em ótimo momento e a minha esperança não é nem bem minha análise, mas a minha esperança é que nós tenhamos campeonato, que o Manchester City não vai, dessa vez, passar por cima dos adversários nesse segundo turno e ganhar o campeonato com o pé nas costas, como tem sido habitual em vários desses últimos anos. Então, eu espero que isso seja um sinal que a gente vai ter disputa e talvez uma disputa entre 3 times, o que seria fantástico. Bruno Bonsante, o Liverpool com desfalques a granel, tentando dar um jeito de se encontrar. O Manchester City com uma formação muito mais redondinha, muito mais equilibrada. O jogo terminou 1-1. Isso faz com que o campeonato tenha 3 times em 2 casas de pontuação lá em cima, ou seja, tá no tete a tete. Se fosse a última rodada, a próxima, os 3 estariam na briga pelo título. Faltam 10 rodadas e eu acho que a gente tem 10 motivos para acompanhar os jogos de Arsenal, Manchester City e Liverpool. Quero um destaque seu de como saem desse jogo, né? De como sai o Liverpool, de como sai o Manchester City após esse empate na rodada 28 do campeonato inglês. Praticamente como se o campeonato estivesse começando de novo, né? Com 10 rodadas para cada um, porque tá praticamente todo mundo eles estão muito próximos, né? Liverpool e Arsenal com a mesma pontuação, o City um ponto atrás. Ainda tem um City e Arsenal, né? Que é um jogo, que é um confronto direto entre 2 desses 3, né? O Liverpool tem mais 2 confrontos Big Six, só Manchester United e Tottenham, e pega o Aston Villa também, que é um time que está na ponta de cima da tabela. Então tem esses 3 confrontos difíceis, mas os outros 2 vão se enfrentar, com certeza um deles vai perder pontos, né? Talvez os 2. Então é um panorama muito legal, né? Muito promissor para a reta final da temporada. Eu acho que o jogo em si é difícil não enquadrar da perspectiva do talvez último, Klopp versus Guardiola, né? Porque quando você fala o grande clássico, é um grande clássico, mas nem tanto pelas camisas que estavam envolvidas, mas pelos técnicos que estavam treinando, né? É um dos grandes clássicos da nossa era, né? O time do Klopp contra o time do Guardiola. E eu achei que foi um jogo apropriado, se foi o último, né? Porque foi essa rivalidade. Porque você teve um primeiro tempo que o City foi dominante, né? Com um John Stones ali fazendo um papel de articulador, além de fazer o gol, também jogando muito bem com a bola no pé. E você teve um segundo tempo que caiu no caos, né? Que se adequa também ao estilo do Klopp, né? A principal diferença entre os 2 estilos, se eu tivesse que caracterizar, é que um busca o controle e o outro adora o caos, né? Um caos organizado, mas os times do Klopp se veem melhor, nunca buscaram tanto o controle, mas gostam bastante de um caos organizado, né? Se dão bem nesse tipo de caos. E essa foi a natureza do segundo tempo, mais do que o primeiro. E foi um jogo assim, que super equilibrado no geral. É um jogo que por milímetros a bola do Doku entra no fim e o City ganha. Por 3 chances que o Luiz Dias desperdiçou no segundo tempo, o Liverpool poderia ganhar, ou, né,
na discussão do pênalti sobre o McAllister, que acho também que não é o caso de reduzir um jogo como esse a um lance discutível ali, mas foi um duelo assim, que entregou o que se esperava, né? City e Liverpool é um jogo que frequentemente não decepciona, né? É o jogo entre os dois principais times da Inglaterra nos últimos anos e que geralmente quando se encontram fazem bons jogos. E acho que o Luiz Dias meio que encapsulou um pouco esse jogo, porque ele não parou, né? Ele não parou o jogo inteiro, ele teve a intensidade que o jogo pedia, fez jogadas maravilhosas, mas faltou um pouquinho para conseguir ganhar o jogo para o Liverpool. E acho que isso pode ser dito dos dois times, né? Os dois jogaram numa intensidade alta, os dois jogaram bom futebol, mas os dois ficaram a um pouquinho ali de conseguir ganhar o jogo. Com destaque para uma defesa do Liverpool com dois moleques, né? O Conor Bradley e o Gerald Quansah. O Quansah, ele fez acho que o quinto ou sexto jogo como titular na Premier League, e os outros eram todos contra times do parte de baixo da tabela, e acho que um contra o Wolverhampton. Ele jogou contra o City, jogou muito, muito bem, teve um outro erro ali, mas fez um jogo muito competente. O Conor Bradley na lateral direita. E destaque negativo do City, né, o pouco que o Erling Haaland se envolveu, né? Você lembra de poucos lances dele, teve ele no mano a mano com o Van Dijk, que o Van Dijk meio que defendeu ele na base do samba, né? Tipo, indo para um lado, indo para o outro, tentando tirar o Haaland da linha certa, e acabou forçando uma finalização ruim do Haaland. Mas foi mas acho que foi isso, assim, foi um jogo que entregou o que a gente esperava, e um jogo que, se ficar marcado como o último Klopp versus Guardiola, foi um belo jogo, acho que a altura da carreira que esses dois construíram. E foi um jogo sem um roteiro óbvio, né? Acho que isso foi o mais interessante, porque, enfim, o primeiro tempo, até se pensar no elenco do Manchester City, nos desfalques do Liverpool, né? Quem estava ausente, até se esperava um pouco mais essa postura do Manchester City. O Kevin De Bruyne, eu gostei dele no primeiro tempo, principalmente nos primeiros minutos, né? A maneira como ele estava liderando muitas jogadas do Manchester City, mas não foi uma equipe tão linear assim, pensando no segundo tempo, né? E o segundo tempo, assim, entre o Liverpool, que transformou sua sorte no jogo de certa maneira, tudo bem que foi um lance gerado a partir do erro, né? Mas um erro forçado pelo Liverpool. E a maneira como o time teve esse volume, né? Conseguiu se reconstruir no segundo tempo, e aí contar também com a entrada do Salah, que foi importante. O Luiz Dias, concordo com o Bonse, até fiquei com pena dele, assim, né? Porque os lances de drible dele faziam qualquer um se levantar da cadeira, porque, sim, foram duas arrancadas ali muito impressionantes, mas na finalização ele acabou pecando, né, em diferentes momentos. É uma tônica da carreira dele, né? É um jogador que nunca se destacou pelo poder de finalização, né? Não, exatamente. E que tem muito isso de drible, né? Essa capacidade, e ficou no quase, assim. E aí o Manchester City fez as mudanças e também não fez trocas tão óbvias, pensando na saída do próprio De Bruyne, que não gostou, né? Deixou claro que não gostou, discutiu com o Guardiola no banco de reservas, e até mesmo pensar que o Darwin Núñez saiu na fase que ele está vivendo, né, para a entrada do Gakpo, também não era uma mudança tão óbvia do Klopp. E aí o Liverpool até o fim, naquela pressão toda, e a expectativa do peso desse jogo dentro do contexto do campeonato, do peso desse jogo no contexto recente entre os dois times e dos dois treinadores, assim, foi um jogo cheio de elementos, né, e elementos que você esperava um pouco mais, assim, esperava o que ia acontecer na próxima cena, né, tão bom que foi essa partida. Alguns protagonistas, assim, acho que de fato, né, tiveram abaixo, e não só o Haaland, mas o próprio Phil Foden fez uma partida bem, bem ruim, né, até comparando o que tem sido a fase recente dele e a maneira como ele, enfim, tem liderado o Manchester City em vitórias importantes nos últimos tempos, né, e aí alguns dos jogadores também das lideranças corresponderam mais no setor defensivo, né, pensar o Rodri, eu gostei muito da partida dele, assim, Stones foi bem, até pelo gol, mas o Rodri, mais uma vez, assim, a maneira como ele mexe os fios do Manchester City, né, como se fosse um manipulador ali de um boneco, é impressionante.
O próprio Van Dijk na defesa, gostei muito da partida dele, né? E assim, os próprios goleiros reservas, o Kelleher mais uma vez acabou fazendo defesas importantes, né? E no lance do gol, até pela maneira como o Ake faz a parede para abrir o primeiro pau, eu achei que o Kelleher ficou vendido, né? Não teve culpa nenhuma naquele desvio em cima. E aí o Ortega, quando entra no banco, né, no lugar do Ederson, também corresponde. Tem aquela defesa que ele fecha o ângulo do Darwin Núñez, que foi num lance muito difícil. Então, por todos os elementos, acho que entregou pelas expectativas desse jogo. Aumenta um pouco mais o suspense para a sequência do campeonato, até pelo Arsenal também está numa fase muito boa e assumir a liderança. E foi até emocionante, né? Pensar na cena de despedida do Klopp e do Guardiola, a maneira como os dois se abraçaram ali como velhos conhecidos, com muita cortesia entre os dois. Acho que foi uma cena final também muito digna desse jogo, né? Do tamanho dessa partida. O Arsenal que venceu o Brentford, correto? Nessa rodada? Venceu o Brentford, então existe uma corrida cabeça a cabeça, uma corrida tripla pela liderança e pela taça do campeonato inglês. E o que foi engraçado desse jogo, né, é que o goleiro do Arsenal, titular nessa temporada, é o David Raya, que está emprestado pelo Brentford. E não pôde jogar contra o Brentford por causa das causas do contrato. Aí entrou o Ramsdale, que não jogava desde que enfrentou o Liverpool pela Copa da Inglaterra no começo de janeiro. E o Ramsdale entregou um gol pro Brentford, né, que empatou o jogo, e depois do empate o Arsenal ficou meio perdido, conseguiu arrancar a vitória no fim, mas vem de uma boa sequência, né, e também tá forte nessa briga pelo título. Deus, só Deus faz essas maneiras. Diga lá. Um comentário rápido sobre o Arsenal, acho que sobre os protagonistas do Arsenal, né, porque tem gente jogando muita bola para manter essa fase do Arsenal, que 2 candidatos assim a prêmio de melhor do campeonato. O Saka, assim, dispensa comentários, né, até pelo impacto dele em muitos desses jogos, dessas goleadas recentes do Arsenal, enfim, por tudo que ele entrega ao time. Mas o Rice, né, acho que é um cara que a gente até precisa falar um pouco mais, porque a influência dele chegando ao Arsenal nessa temporada foi um investimento alto, já se sabia do talento dele no West Ham e tudo isso, mas assim, a maneira como ele também ajuda o Arsenal a crescer nesse momento é bastante importante pro time e pro, assim, o nível que ele tá exibindo no campeonato, né? Ainda acho que o Rodri é o melhor volante da Premier League, mas assim, o que o Declan Rice também tá jogando e a maneira como ele também tá assumindo esse posto no Arsenal, né? O que não era tão simples, até pensando o Xhaka entre seus altos e baixos tinha uma liderança importante e veio de uma boa temporada, mas o Rice assim tomou conta da posição e tem feito um campeonato estupendo. A gente daqui a pouco vai dar mais um pulinho no futebol europeu. Quero mandar um abraço para o Dr. Augusto César, que está em Austin nos assistindo. Valeu, companheiro. Getro Martins diz que acha que o Manchester City sentiu demais o gol sofrido, o famoso gol na hora errada, né? Logo depois de voltar do intervalo. Nico Rodrigues tá putaço com o cabelo do De Bruyne. Deixa o cara, meu, deixa o cara. O cara tá querendo curtir uma de cabeludo. Ele tinha um cabelo igual ao do Guile, né? Na Copa de 2018, tem um cabelinho meio espetadinho. Do Bart Simpson, vai? Cabelinho do Bart Simpson. Quando eu tinha 4 anos, eu quis cortar o cabelo igual ao Bart Simpson. O cabeleireiro me deu um pote de gel. E na sua quebrada, Matias, rolou a fanfic de que o Guile não se chamava Guile e sim General Willy? Não, mas tinha várias outras dessas, né? Que na verdade é que na versão que veio pro Brasil inverteram os nomes, né? Porque o Bison, na verdade, era o Balrog. Era o Balrog, Teve isso. Na verdade é M. Bison, porque é uma versão do Mike Tyson, né? Inclusive, isso é verídico, isso não é versão. O cenário dele é em Las Vegas, né? Ele luta ali no meio de Las Vegas. E o E-Honda chama Edmundo Honda em homenagem ao atacante, ex-Vasco e Palmeiras. Em breve, tudo isso e muito mais no Próxima Fase. Acompanha, curte, clique no sininho, dê essa moral pro Felipe Lobo com o seu canal de games. Antes da gente voltar para a Europa, Matias, aproveita que você molhou o bico e conta pra gente. Caiu um tabu absurdo no Chile
e um técnico encontra o seu filho dentro de campo na Argentina. Um girinho sudaca aqui pra gente. Isso, começar pelo clássico do futebol chileno, né? Entre Colo-Colo e Universidade de Chile. É o maior clássico? Do Chile, sim. Perfeito. E que se reencontraram, né? Gostei do Chile, sim, porque você alguém pode imaginar que eu perguntei que fosse o maior clássico. Algum colocou ali, não pode achar que é o maior clássico do mundo, ele vai ter toda a razão. Enfim, mais um clássico que infelizmente não contou, né, com a torcida visitante. E nesse aspecto até é pior, né? Porque os laicos esperaram 23 anos para vencer o arquirrival. Os laicos são Colo-Colo. Na Universidade de Chile. Ah, perfeito. Porque é oposição à católica. Ah, tá bom. Eu preciso fazer um glossáriozinho, porque nem todo mundo... Então, a Universidade de Chile venceu o Colo-Colo por 1-0, né? Placar magro, mas dado o tamanho, né, desse tabu, eram 23 anos, né? A última vitória, estava até puxando aqui os autores dos gols, né? Foi válida pelo campeonato de 2001, em 9 de setembro daquele ano. Um dos gols foi marcado pelo Arilson, ex-grêmio, aquele que abandonou a seleção Arilson brasileira. Perfeito. O Arilson marcou o segundo gol para a Universidade de Chile naquela ocasião. Foi também um clássico que marcou o reencontro, né, do Marcelo Dias pela Universidade de Chile contra o Arturo Vidal pelo Colo-Colo, né? Ambos voltaram para os clubes que os projetaram, né, para o futebol internacional, e dividiram muito tempo, né, o meio-campo da seleção chilena, né? Então Marcelo Dias acabou levando a melhor nesse confronto, um clássico que também teve muitos lances polêmicos, né? Teve um gol anulado do Colo-Colo, que foi marcado pelo zagueiro uruguaio Falcón, que também se envolveu num lance que ele deu um soco num rival da Universidade de Chile, mas enfim, o Colo-Colo que está, né, estava com as atenções mais voltadas para o duelo da Libertadores nesse meio de semana, né, quando recebe o Sportivo Trinidense no mesmo estádio monumental da Via Arellano, né, o empate em 1-1 em Assunção deixa as coisas mais tranquilas, né, para o Colo-Colo, mas lembrando que a própria equipe paraguaia eliminou o El Nacional vencendo em Quito na condição de visitante. Daí fazendo aqui um recorrido, né, pelos outros clubes sul-americanos dos países vizinhos, né, que estão na pré-Libertadores, né, na terceira fase preliminar. O Nacional acabou empatando com o Defensor Sporting, né, com 2 gols de Gonçalo Carneiro, de passagem discreta pelo São Paulo, e vai receber o Always Red no Gran Parque Central na próxima quinta-feira, dia 14. O Always Red, que por sua vez empatou no sábado contra o clube Gualberto Villarreal Deportivo San José, que acabou sendo um nome incorporado, né, do San José de Oruro, que baixou de divisão por um ex-presidente do clube, o José Sanches Aguilar, que acabou comandando o futebol dessa outra equipe do departamento, e com isso tentou, né, conseguir uma maior popularidade. Eu falei do Sportivo Trinidense, ele empatou com o Olímpia, jogando no estádio Dos Bocas do Guarani. Esse resultado terminou em 1-1, enquanto que o Nacional do Paraguai visitou o antigo vizinho, o Sol de América, ali em Vigia Elisa, na Grande Assunção, acabou sendo derrotado, né? O Nacional querido que visitará o Palestino com uma missão muito difícil, né? Tem que reverter o placar de 2-0 que sofreu em casa na partida de ida, enquanto que o Palestino venceu o O'Higgins de Rancagua por 1-0, e o Palestino que mandou, né, o jogo contra a Portuguesa da Venezuela no mesmo estádio El Teniente, lá no sul do Chile. E só falar rapidamente, né, desse encontro bacana do Miguel Ángel Russo, né, treinador histórico do futebol sul-americano, um ídolo também do Estudiantes de La Plata, né, jogou a carreira toda nos Pincharratas, ele que, enfim, já tem aí mais de 30 anos como treinador, e dessa vez acabou enfrentando o seu filho, o Inácio Russo, formado no Rosário Central, mas já passou por empréstimos
pelo Chacarita Juniors, pelo Patronato, e agora defende o Instituto de Córdoba, na sua primeira equipe na primeira divisão. Ele que começou o jogo no banco, né? Entrou ao longo da partida, quando o Rosário Central já vencia o jogo por 1-0, mas na saída de campo o Miguel Ángel pediu a camisa para o Nacho, né? Como recordação pelo esse primeiro enfrentamento com o filho, e enfim, eu acho que o filho deu a camisa, né? Eu imagino que sim, né? Pô, só faltava sai meio também. puto com a derrota, mas... que a molecada tá mal criado hoje, mas... Mas recomendo uma entrevista que o Miguel Ángel Russo deu recentemente para Torneios e Competências, a TYC Sports, no qual ele fala como o futebol foi importante para ele esquecer, né, da enfermidade que ele estava passando, né, ele que teve câncer enquanto dirigia o Milionários na Colômbia. Então, é uma entrevista muito bacana, que ele falou de coração aberto. Torneios e competências você procura com TYC, por exemplo, no seu metabuscador, se quiser procurar a referida entrevista. A molecada hoje em dia, viu, Matias? O que você acha do narguilé, Matias? Não gosto, nem de vape. Mas já experimentou? Não gosto de coisa... Eu não gosto, eu tenho um muito problema doce, com, né? com coisa artificial. Assim. Perfeito. Eu não gosto nem do cheiro. Perfeito. Ô, Felipe Lobo, o negócio é o seguinte... Não temos propriamente uma manchete muito grande lá na Itália. A Inter de Milão continua nadando de braçada. Acho que a grande notícia é o Milan virando o vice-líder, mas isso não significa que a briga pelo primeiro lugar tá posta em jogo, né? E o Bolonha, que está numa ótima arrancada, a torcida do Bolonha em estado de graça. O Bolonha perdeu, mas o estrago não foi tão grande assim, porque quem estava atrás, no caso a Roma, também não aproveitou muito. Queria um olhar seu sobre a rodada do futebol italiano nesse final de semana. Tá muito claro que a briga na Itália é pelo segundo lugar, na verdade pelas vagas na Champions, né, como um todo. Aqui, Milan e Juventus dão todos os indicativos que os dois estarão, a não ser que aconteça um desastre, e a briga é para ver quem vai ficar em segundo lugar, né, nesse caso. Nenhum dos dois times é muito confiável, né, nenhum dos dois oferece muitos recursos ali para emendar grandes sequências de vitórias, mas o Milan dessa vez aproveitou um tropeço da Juventus para tomar esse segundo lugar. E no caso do Bolonha, que está em quarto lugar, a boa notícia foi porque, embora tenha perdido da líder Inter, né, no sábado, mas a Roma não conseguiu aproveitar esse momento para capitalizar em cima, até porque pegou um adversário forte também, né? Empatou com a Fiorentina em 2-2, mas como a gente já falou, né, a Itália está praticamente com a quinta vaga assegurada pelo desempenho dos times italianos nas Copas Europeias, então é muito, muito possível que o Bolonha esteja na próxima Champions, porque ele terá que cair para sexto lugar, né? Então é uma campanha histórica e o Bolonha certamente estará numa competição europeia. Se cair demais, talvez seja a Liga Europa, mas está caminhando, dando indicativos que estará na Champions League, o que será grande, né? Para um time como o Bolonha, vai ser bastante grande. Bolonha que foi um dos campeões da finada Intertoto, né? Tinha uns 3 ou 4 por ano, né? Então... eu li uma história legal na coluna da Nick Bandini no Guardian. Ela lembra de uma história do Parolo falando com o Simone Inzaghi, quando ele estava na Lazio, né? O Inzaghi tinha prometido que ia pagar um jantar para os jogadores quando tivesse o primeiro gol com uma assistência de um ala para o outro ala marcar. E aí ele perguntou, qual que vai ser a história na Inter, professor? Vai ser quando um zagueiro der assistência para o outro zagueiro? Aí você vai pagar o jantar? E foi isso que aconteceu, né? O Bastoni deu o cruzamento pela esquerda e o Bissek marcou pela direita, que, né, mostra um pouco da filosofia do Simone Inzaghi, né, de um time que é bem fluido. E até lembraram dessa declaração depois da entrevista, não foi o Parolo, mas perguntaram para o Inzaghi se ele ia pagar um jantar, e ele falou que ia, se ele conseguir encontrar uma noite, né, porque o calendário da Inter tá meio lotado. Mas eu acho que esse é um ponto interessante, né, porque essa Inter me parece mais forte do que a do ano passado, em que foi vice-campeã europeia, né, parece um time mais consistente.
E isso depois de perder jogadores importantes e sem fazer grandes investimentos, embora tenha contratado bem, né? Mas contratou jogadores mais experientes, alguns que estavam sem contrato, como o Marcos Thuram, mas parece que a Inter deu uma transição boa do time do ano passado, que foi vice-campeão europeu, para esse, e continua muito forte. Na Série A, com certeza, é um time mais forte, né? Tem que ver como será, né? Na questão da campanha europeia, também tem muito a ver com cruzamentos e tudo mais, mas é uma Inter muito forte e que premia. O Inzaghi, né? A gente teve meio que altos e baixos na Inter, né? Chegou alguns momentos em que parecia que o negócio não ia andar, mas hoje ele faz, sem dúvida, o melhor trabalho da Itália e tá muito de parabéns. Só um detalhe que perguntaram aqui, o Marcelo from the Block perguntou se o Bolonha já jogou a Champions League, jogou a Copa Europeia, né, a que a gente chamava de Copa dos Campeões aqui em 64, 65, mas foi eliminado pelo Anderlecht no sorteio, porque não tinha ganhou em casa por 2-1, perdeu fora por 1-0, teve uma prorrogação que terminou 0-0, e aí aliás, teve um terceiro jogo, né? Naquela época era terceiro jogo em 0-0 e depois no sorteio deu Anderlecht. Lembrando que foi o último Scudetto do Bolonha, né? Que foi uma equipe muito forte, principalmente durante o regime fascista, né? E até, né, tem essa vinculação do Benito Mussolini a Lazio, mas ele era natural ali da região de Bolonha, né? Então diziam, né, que ele gostava mais do Bolonha, né? Apesar de que ele, na verdade, não gostava de futebol, né? Ele achava futebol uma coisa de fresco, né, na visão dele. É mole? Gente, o negócio é o seguinte, na Espanha o Real Madrid goleou, segue líder. Na Alemanha o Bayern de Munique não só goleou, né, enfiou 8-1, aquelas tardes de Bayern de Munique, né, que é impressionante, né, acho que quase todo ano aí o Bayern de Munique enfia 8 em alguém, só que o Bayern de Munique continua longe do Leverkusen, porque o Leverkusen ganhou o seu jogo, ganhou do Wolfsburg, que por sinal está numa péssima fase, faz tempo que não ganha uma partidinha. No Campeonato Espanhol ainda tem briga, o Real Madrid parece bem, mas ainda tem briga, o Girona venceu, segue na vice-liderança, o Barcelona está ali no encalço, está interessante a briga por ali. Na Alemanha está interessante de ver como esse Leverkusen vai confirmar um título que dificilmente vai escapar. A gente quer falar alguma coisa de Espanha ou de Alemanha, ou eu posso falar com os senhores sobre estaduais e futebol brasileiro? O que me chamou a atenção no Barcelona é que o Barcelona fez toda aquela operação pós-Messi, né, para contratar jogadores, trouxe vários nomes interessantes, e não vou nem dizer que está se tornando comum, mas assim, não é raro que um garoto de 16 anos tem que salvar a lavoura ali, né? Às vezes é um 16, às vezes é um de 17. Nesse jogo contra o Mallorca, os destaques foram o Kubarsi, que é um zagueiro de 17 anos, e o Lamine Yamal, que fez um golaço, né? Que é até mais jovem. Inclusive fez um gol que o Xavi teve que responder sobre isso na coletiva depois, que lembrou muito o Messi, né? Porque ele leva a perna esquerda, bate colocado, e adequadamente o Xavi disse que não é para comparar, né, ninguém com o Messi, porque é sempre ruim para quem é comparado, né? Mas a gente já discutiu ao longo dos últimos 15 anos, né, toda essa história de La Masia, blá 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 blá, mas eu achei curioso que entre tantas contratações notórias do Barcelona nesses últimos 2 anos, principalmente, você olha para uma espinha dorsal que tem esses garotos, o Yamal, o Barça, o próprio Pedro e Gavi, né? Gavi está fora da temporada, o Pedro está machucado no momento, mas é dali que parece que vai sair o próximo grande Barcelona, né? Porque as contratações em si nem todas deram certo, algumas são de rendimento, tem o João Félix, que não está fazendo uma grande temporada, né? O Lewandowski caiu de rendimento, você tem outros jogadores ali que não estão funcionando tão bem, mas você vê um futuro com essa garotada. O problema é que demora um tempo, né? Não vai ser agora. Mas é um Barcelona que tá tentando levar essa temporada, tentando entrar nessa briga pelo título. É que realmente ainda tá um pouco longe, né? Assim, tá 8 pontos ali, faltando 10, tem um confronto direto, mas principalmente pelo rendimento do Barcelona, eu não sei se ele vai ter bola para alcançar o Real Madrid,
que também não está brilhando, né? Assim, vamos falar a verdade, não é o melhor campeonato espanhol de todos os tempos, com todo respeito aos envolvidos, mas o Real Madrid tem uma boa vantagem, uma boa gordura para segurar isso. E sobre a Bundesliga, assim, algo, assim, esses 8-1 do Bayern de Munique, mais do que assustar o Bayer Leverkusen, eu acho que eles valorizam o possível título do Bayer Leverkusen, né? Porque ficam, assim, obviamente, não é um Bayern de Munique no seu máximo potencial coletivo, comparando com outras versões do Bayern de Munique desse período vitorioso do time, né? Mas é um Bayern de Munique que ainda assim tem feito muitos pontos no campeonato a partir de qualidade individual dos jogadores, né? Como a gente bem falou, sobretudo ao longo do primeiro turno, e que não acompanhava o Bayer Leverkusen, porque o Bayer Leverkusen faz uma campanha digna dos maiores times da história da Bundesliga. Preciso sublinhar isso. Então, esses 8-1 do Bayern, eu acho que são importantes para colocar em contexto também o tamanho do que o Bayer Leverkusen apronta, né? Assim, que o Bayern de Munique melhore agora, e, enfim, e parece que isso está acontecendo, né? Coletivamente, o time tem apresentado evolução, até pensando no que foi o jogo contra a Lazio e agora esse jogo contra o Mainz. É algo para valorizar o Leverkusen também, é algo para valorizar o que fez o time. E assim, o Leverkusen botou o Bayern no bolso no confronto direto do segundo turno, no jogo mais importante, mostrou como é um time coletivamente superior, como é um time mais homogêneo do que o Bayern de Munique, mas o Bayern de Munique com esse chacoalhão acorda agora e pode até valorizar o que faz o Leverkusen, né? É bom a gente colocar em contexto também que esses 8-1 sobre o Mainz é contra o Mainz, né? É contra um time que muito provavelmente vai acabar sendo rebaixado nessa temporada, que está enfrentando dificuldades, mas de novo, assim, eu repito que eu falei do jogo contra a Lazio, foi um Bayern de Munique que amassou, né? Foi dominante. Se contra a Lazio, o Bayern de Munique teve muito volume de jogo e pressionou, botou a Lazio contra a parede para criar os seus gols. Dessa vez os gols saíram, não necessariamente da maneira mais vistosa, mas com esse tipo de imposição, né? E aí acho que é um Bayern de Munique que cresce não pensando em Bundesliga, né? Pensando no que essa diferença de 10 pontos com 9 rodadas pela frente, que é muito difícil de imaginar uma reviravolta, mas é um Bayern de Munique que cresce pensando em Champions League, né? Assim, até porque o Bayern de Munique continua com um elenco muito bom, alguns jogadores importantes retornaram de lesão, né? Pensando até no Gnabry, que marcou um gol bonito, e tem recursos, né? Assim, o Harry Kane, a gente pode discutir se ele é o melhor centroavante do mundo hoje, assim, talvez perca para o Haaland em efetividade, mas é um centroavante mais completo e que ajuda esse coletivo. O próprio Goretzka, né, nesse jogo fez uma partida impressionante e era um dos problemas do Bayern de Munique ao longo da temporada também, esse encaixe dos volantes, né, foi algo muito discutido pelo Thomas Tuchel em relação à cobrança por contratações, enfim, mas o Bayern de Munique parece que encontra uma maneira de jogar, tarde demais pensando para acompanhar o ritmo do Bayer Leverkusen, mas é algo que deixa em evidência esse aproveitamento do Leverkusen. E no caso do Leverkusen, nessa vitória, também parece que tem uma pitada de, entre aspas, de sorte ao lado do Leverkusen, né? Porque é mais um jogo em que o time fica com um jogador a mais desde o primeiro tempo e a partir disso consegue administrar a situação com muita facilidade, né? Os 2-0 ficaram até baratos pela questão como o Leverkusen foi superior, o time não precisou pisar necessariamente no acelerador e salientou recursos importantes do time, né? Essa aparição quase sempre dos alas como atacantes, e o Grimaldo, que a gente pode debater se ele é o melhor da Bundesliga, né? Acho que fica uma disputa entre ele e o Wirtz, faz uma baita de uma jogada no lance do primeiro gol, enquanto o Wirtz marca o segundo, com outra característica importante do Bayer Leverkusen, que são essas bolas em profundidade, esses lançamentos muito bem executados pelo time, um bolão do Palacios, né, que teve lesionado em jogos recentes, foi uma ausência, mas que voltou também fazendo uma grande partida contra o Wolfsburg. Então é um time para a gente apreciar, para olhar com uma perspectiva histórica, pensando no que é o Leverkusen, né, um clube que teve grandes times que tantas vezes bateram na trave, e que dessa vez não é só que o Bayern de Munique tem seus deméritos, o Leverkusen está muito na frente,
porque é um time extremamente competente, extremamente homogêneo, roda suas peças com facilidade, teve lesão importante que soube suprir, como a do Boniface, teve ausência principalmente dos defensores durante a Copa Africana de Nações, e o time não deixou esse ritmo despencar. Então, para a gente exaltar esses méritos, e esses 8-1 do Bayern de Munique trazem um espelho legal para o Leverkusen também. E acho que assim, o que mais me impressiona na campanha do Leverkusen é que realmente nada assusta eles, né? Eles, assim, todas as adversidades que enfrentaram na temporada, eles conseguiram superar, conseguiram, né, jogos vencidos no fim, jogos que saiu atrás, principalmente nas competições europeias, né, quando ali saiu na Liga Europa, né, quando sai atrás do placar e tudo mais, quando pegou o confronto direto com o Bayern de Munique, quando foi mais pressionado pelo Bayern de Munique, quando começa a ver, né, o título se concretizar, né, também seria um momento em que poderia dar uma baixa, não sei o quanto isso tem de administração do Xabi Alonso, quanto é a comunhão do elenco, provavelmente é um pouco das duas coisas, mas para um clube que tem esse histórico de bater na trave, de Leverkusen, de fracassos do passado, né, uma virada como essa é um negócio realmente notável e que também marca essa campanha. E se o Mainz for rebaixado, tem um técnico no mercado que já ganhou acesso com o Mainz, que vai estar livre no ano que vem, né? Pode tentar de novo. Ele vai tirar um sabático? Não sei se vai ter coisa melhor pra fazer. Talvez tenham 2, né? Eu não lembro se o Tuchel ganhou acesso, mas são 2. Não, acho que não. Acho que... Porque o Klopp sobe e sai, não é? Que o Mainz cai uma vez depois, né? Mas eu não lembro se era o Tuchel, eu vou conferir. Não lembro também. O podcast Meio Campo já tem 50 minutos de bola rolando e a gente vai falar um pouquinho, Mati, sobre os estaduais, né? No Campeonato Paulista, o São Paulo foi a notícia do domingo, se salvou com um pênalti no último lance. O Belmonte já estava na boca do vestiário, o Casares, estava todo mundo ali, mas o VAR salvou o Klaus. Pênalti. A gente tem as quartas de final decididas em um jogo só em São Paulo. E de volta em outros lugares, como por exemplo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um jogo só também, né? Também. No Rio de Janeiro, o Nova Iguaçu é uma ótima notícia, não só pela sua camisa escalafobeticamente laranja, mas porque é um time que joga um futebol pra lá de bom. Algo me diz que a gente verá o Carlinhos, centroavante do Nova Iguaçu, jogando Série A nesse ano de 2024. Que tal para você? Que destaque você dá para o futebol estadual? Primeiro eu queria até resgatar um destaque da semana passada, que a gente acabou não falando estaduais, mas que acaba complementando com o que ocorreu nesse domingo, né? Porque tivemos o rebaixamento do Ituano, que era o clube do interior mais longevo, né, no campeonato estadual. Se for na letra fria da lei, né, era o clube mais longevo no Paulista como um todo, né, porque em 2002, justamente no ano de centenário do Paulistão, os maiores vencedores do certame disputaram aquele Rio-São Paulo estendido, né, numa mudança que acabou não ocorrendo nas temporadas seguintes, então, e o Ituano acabou sendo, né, o campeão paulista naquele ano, depois conquistou o título em 2014, mas é uma situação que se assemelha ao do Novo Hamburgo, né, que também era um clube que estava há muito tempo, né, na elite do gauchão, sendo inclusive campeão como o Ituano, né, ambos enfrentando os grandes, né, o Ituano foi campeão em 2014, eliminando Palmeiras e Corinthians, enquanto que o Novo Hamburgo foi campeão vencendo o Inter na final, em 2017, logo após o rebaixamento do Colorado. Então, duas situações muito similares, né? Mas o Ituano tem a Série B ainda, né? Pensando no exemplo recente de Ponte Preta e Novo Horizontino, que foram rebaixados no estadual, mas justamente com o aporte que vem de jogar uma Série B, conseguiram bater e voltar, né? Eu acho que o Ituano, até por ser um clube bastante organizado, não vai ter tanto problema nesse sentido, né? De garantir o acesso no ano que vem. Mas, enfim, acabou sendo rebaixado com uma campanha muito ruim, né? Só para ter uma noção para o pessoal dos outros estados que não está acompanhando o Campeonato Paulista, o Ituano ontem marcou 2 gols,
o que somando no campeonato inteiro fez com que ele marcasse 5, né? Então, um clube que chega na última rodada do campeonato com apenas 3 gols marcados, realmente precisava de um milagre para se salvar. Quem acabou se salvando foi o Guarani, né? Porque tinha 2 vagas para 3 clubes e todos eles, 2 deles, né, os 2 rebaixados, faziam parte do mesmo grupo, né? O grupo de Santos e Portuguesa. A Portuguesa que, inclusive, se classificou com a 12ª melhor campanha do campeonato, algo que acontece também recorrentemente, né, com esse regulamento de você não enfrentar os clubes do seu mesmo grupo, e quem acabou pagando o pato dessa vez foi o São Bernardo, que com a 5ª melhor campanha não vai disputar o mata-mata, né? Então teremos aí o cruzamento entre Santos e Portuguesa, Palmeiras e Ponte Preta, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira e São Paulo e Novo Horizontino, né? A Federação Paulista divulgou agora há pouco os dias e horários das partidas, sendo que o Palmeiras mandará o seu jogo em Barueri no sábado, enquanto que Santos e São Paulo no domingo, né? O Santos, inclusive, mandará na Vila Belmiro, né? Estava vendo uma outra possibilidade até para aproveitar o bom momento e ter um acréscimo do público, mas o jogo será na Vila Belmiro. Enquanto Nova Iguaçu e Vasco, acho que foi o grande jogo dos estaduais nesse final de semana, né? Um duelo bastante franco, equilibrado. O Nova Iguaçu colocou o Vasco várias vezes, né, contra as cordas, mas o Vasco soube reagir, assim como ocorreu durante a semana passada pela Copa do Brasil, né, naquele confronto maluco contra o Água Santa, e esse contra o Nova Iguaçu não foi diferente, inclusive com expulsões, enfim, mas está bem aberto aí essa semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, lembrando que o Nova Iguaçu conta com a vantagem do empate, né, porque teve melhor campanha, mas acaba sendo desfavorecido porque vai mandar o segundo jogo no Maracanã também, assim como vendeu o mando de campo no duelo contra o Internacional pela segunda fase da Copa do Brasil. Por favor, Leandro Stein, só dizer uma coisa rapidinho aqui, que o Giovanni Lima fala que o regulamento do Paulista é bizarro. É que assim, os grandes têm que se enfrentar. Se eles não se enfrentarem, as pessoas não põem dinheiro na federação, a federação não se dá o trabalho de fazer o campeonato. Então, esse é um jeito o São Bernardo não tem força para mudar esse regulamento sozinho. Os grandes clubes topam jogar nesse regulamento, porque esse regulamento que garante os 6 clássicos, né? Tirando a Portuguesa de lado, porque é um clássico que, falando dos 4 que realmente geram renda e tudo mais nos últimos anos. É uma pena, mas é assim que funciona. Inclusive o Lucas Moura veio a público reclamar do regulamento. Tem outras maneiras de fazer isso, não tem não? Com 12 datas é difícil. Então, acho que esse é um ponto importante. Esse regulamento bizarro é fruto também de, em um momento, a CBF quis diminuir o calendário, né? E aí diminuiu o número de vaga de datas para o estadual, e aí o Paulista inventou essa fórmula, porque se a gente lembrar, antes disso, a fórmula era turno único e depois classificavam para as quartas de final. Mas aí, para diminuir pouco o número de datas, fizeram isso, né? Então, enfim... Stein. Não, só para comentar, para não deixar passar batido, o Fla-Flu também, né? Assim, jogo grande no Carioca e, de novo, né? O Flamengo teve uma superioridade clara contra o Fluminense, até pensando, enfim, o que é o período recente do Fluminense, até os confrontos entre os dois nesses últimos tempos pelo Campeonato Estadual. O Flamengo teve uma imposição clara, né, certa tranquilidade também, de novo, contra o Fluminense, construiu essa vantagem confortável e dá sequência ao bom momento do Flamengo sob as ordens do Tite, né, resultados consistentes, uma defesa que, enfim, parece ter resolvido seus problemas mais graves e tão insistentes, né, dos últimos anos, e o ataque continua funcionando, conseguiu construir essa boa vantagem sobre o Fluminense. Senhoras e senhores, o podcast Meio Campo dessa segunda-feira, dia 11 de março, está chegando ao seu final. Eu fui Leandro Amin, conversei com Bruno Bonsante, Matias Pinto, Felipe Lobo, direto de Limeira. Volta quando, Lobinho? Volto hoje mesmo. Boa viagem. Muito obrigado. Você vem dirigindo?
vou dirigindo. Legal. Você dirige bem? A Gabi dirige melhor que eu, mas eu dirijo razoavelmente bem. Perfeito. Bruno Bonsante, uma Red Bull ou uma Benetton? Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Para fazer o quê, né? Depende. Para vestir, né? Talvez uma melhor que a outra, para beber. E para dar uma volta em Interlagos? Aí acho que depende a Red também. Bull também depende, né? Mas Boa, talvez né? a Red Bull. Então, até a próxima, até sexta-feira. Só queria deixar claro que sempre houve um momento na história de todo mundo que a pessoa não conhecia o Slash, né? Todo mundo teve que um dia ser apresentado ao Slash. O guitarrista? Então deixa a juventude da Google lá e tentar descobrir quem que é o Slash. Eu tô por fora dessa polêmica. A gente não foi brifado sobre essa tretinha da internet. O Leandro Stein, agora o Slash fez uma aparição especial no Oscar. Tá. E aí a galera viu e falou, quem que é esse Slash? E começou a procurar. Esse cabeludo. Trivia Aí pro Leandro Stein. Que time o Slash torce? Sabe aquela história de SEO? Os sites começaram a fazer. Quem é Slash? O guitarrista que apareceu no Oscar. E a internet começou a Ryan falar. Gosling. Isso. E aí o meu ponto é só que todo mundo um dia não conheceu o Slash e teve que conhecer o Slash. É que então, eu cresci nos anos 90, né? E com a Transamérica batendo forte, né? Então... Teve nossa geração. Eu lembro desse dia, o dia que eu dei Google no Paul McCartney. Eu falei, quem que é o Paul McCartney? Eu botei no Google. E eu descobri. E quando você descobre que o Alice Cooper é homem? Eu tô perdendo o controle do desfecho do podcast aqui. Leandro Stein, para que time torce o Slash e boa tarde? Boa tarde, eu não sei, mas tem cara que não gosta muito de futebol, né? Não me parece gostar muito de futebol, não sei. Pesquisarei aqui, próximo programa. Gostaria que ele é Lakers, hein? Não, gente, ele é inglês. Ele torce pro Stoke City. Olha aí. Impressionante, não né? Tinha ideia Impressionante. Não tinha ideia. Mas enfim, e só para responder, não foi o Tuchel que subiu com o Mainz, na verdade foi um outro treinador entre o Klopp e ele que conquistou esse outro acesso. Mas enfim, Tuchel também fez história por lá. Valeu, gente, até sexta. Valeu demais. Eu não sabia que o Slash não é americano. Pois é. Tá vendo? Tinha que ter entrado. Você imagina os jovens. Inclusive, ele lançou um projeto solo que é Made in Stoke. Olha só. Que o Bee Gees é da Austrália, você sabia? Assim como o AC/DC. Que são escoceses. É meio Escócia também. Né? São escoceses, mas baseados na Austrália. E que a Nelly Furtado é luso-canadense, você sabia? Já não sabia. Essa já não dava pra saber, né? Até o Slash toca nas Cold Nights. ele consegue jogar bem, né, nas Cold Nights. Vamos embora. Eu vou ouvir com o Matias aqui no estúdio I'm Like a Bird, de Nelly Furtado. Cara, um dia eu vou trampar numa rádio FM, cara, 50 minutos comendo sanduba, aí liga o mic e fala, você ouviu Nelly Furtado? BG, pum, vai pro comercial, come outro sanduba. Ô, vidinha boa. Tô brincando, maior respeito, é um trampo difícil. A gente tem que brincar, pra depois não falarem que a gente é sério demais. Igual o cara lá, né? O jornalista que encontrou o Paulo Júnior em Paraty, na Flip. E aí falou podcast que, né? Esse podcast aqui tinha um outro nome, né? E ele apresentava, né? Ele falou, pô, eu gosto dos meninos lá, dos meninos da Trivela lá, o Bonso, os tais, meninos muito informados. E é bom que aí você tá lá, você faz o papel do palhaço, aí dá uma... Aquele elogio não que é assim, sai errado, né? Não é assim, exatamente. O cara queria elogiar o Paulo, falar que o Paulo dá uma descontraída. Elofensa, né? É a famosa elofensa. Exatamente. Passivo-agressivo. Ou um ofensivo. Ofengiu. Tá bom, gente. Então tá bom, né? Quando a mãe quer desligar o telefone. Meu sobrinho que tá aprendendo português, ele fala, então tá bom, quando ele quer. Então tá. Então tá bom. Valeu, gente. Até sexta-feira, se Deus quiser. E ele há de querer.